Capítulo 1. A solidão tem cheiro de diesel. Era uma tarde cinzenta entre Goiânia e Brasília. O ar ainda tinha cheiro de terra molhada da chuva que tinha caído minutos atrás, misturado com o diesel que pingava devagar do tanque do meu Scania. O céu estava carregado, pesado, daquela cor que faz até caminhoneiro experiente ficar quieto, ouvindo só o ronco do motor e esperando o tempo virar de vez. Eu seguia pela BR-060, nessa mesma rota que eu faço há quase 30 anos. Rota que me conhece tanto quanto eu conheço cada buraco, cada curva, cada viaduto dela. Meu nome é Tião. Sebastião para os documentos, Tião para a estrada. 52 anos nas costas, 23 deles viúvo. Viúvo. Essa palavra nunca sai fácil da boca. A cabine do caminhão cheirava a café requentado e solidão. No retrovisor, balançava uma foto dela, Conceição, sorrindo naquele vestido florido que ela usava nos domingos. A foto estava desbotada, mas o sorriso continuava ali, me cutucando, me lembrando que um dia eu tive algo além dessa estrada sem fim. 23 anos que ela se foi. Aneurisma cerebral. De repente, sem aviso, sem despedida. Eu estava numa carga para o sul quando recebi a ligação. Quando voltei, já era tarde demais até para o velório. Minha filha, Laura, tinha 15 anos. Ficou comigo mais 7, depois casou e foi embora para São Paulo. A gente se fala no Natal, às vezes no aniversário dela. Só isso. A estrada virou minha casa, minha companhia, minha fuga. Eu sabia de cor o trajeto. Alexânia, Anápolis, Goiânia e voltava. Levava grãos, trazia ferragens. Às vezes parava no mesmo posto, comia o mesmo prato feito, conversava com os mesmos rostos cansados. A vida tinha virado isso: repetição, combustível, asfalto. Mas tinha algo diferente no ar naquela tarde. Uma pressão no peito, um silêncio estranho. Aquela sensação que bate no instinto quando alguma coisa está para acontecer. Acendi um cigarro, liguei o rádio, sertanejo velho, aqueles de sofrência. A chuva começou a cair de novo, grossa, batendo no para-brisa feito tambor. Diminuí a velocidade, a estrada escorregava e foi ali, logo depois de Alexânia, na saída de uma curva leve, que eu vi. Duas figuras correndo pelo acostamento, completamente encharcadas. Quer que eu continue com o capítulo 2? Continue e alongue. O próximo capítulo 2, Figuras na Chuva. Pisquei 2 vezes, tentando ter certeza do que estava vendo através da cortina de água que descia no para-brisa. Não era miragem, não era ilusão de olho cansado. Eram 2 pessoas, uma mulher e uma criança. A mulher era jovem, devia ter uns 30 anos, talvez menos. Cabelos escuros grudados no rosto de tanta chuva e suor. Ela segurava a mão de uma menininha pequena, não devia ter mais que 5 anos. A menina usava um vestidinho rosa, todo encharcado, grudado no corpinho magro. Na outra mão, arrastava um ursinho de pelúcia que já tinha perdido a cor original de tanto barro. Mas não era o estado delas que me deixou com o pé hesitando entre o freio e o acelerador. Era o jeito que elas corriam. Não corriam como quem foge da chuva. Não corriam como quem perdeu o ônibus ou está atrasada para algum compromisso. Elas corriam com desespero, com terror. A mulher olhava para trás a cada 2, 3 passos, tropeçava, quase caía. Puxava a menina com força e a criança mal conseguia acompanhar, as perninhas finas lutando contra o cansaço e o medo. A menina caiu. Vi quando o joelho dela bateu no asfalto molhado. O ursinho escapou da mão pequena e rolou para o meio da pista. A mãe parou, puxou a filha de volta para o acostamento com um movimento brusco, desesperado. A menina chorava, estendia o bracinho na direção do brinquedo, mas a mulher não deixou. Ela pegou a criança no colo e continuou correndo, claudicando, sem olhar para trás dessa vez. Foi aí que eu vi o carro, um Corsa vermelho velho, todo amassado, com o capô meio torto, um dos faróis quebrado. Ele vinha devagar pelo acostamento, na mesma velocidade que elas corriam. Não era carro quebrado procurando lugar para encostar. Não era alguém oferecendo ajuda. Era caça.
O motorista tinha o rosto colado no vidro, os olhos fixos nelas. Ele não piscava, não desviava, só seguia, como um predador que sabe que a presa vai cansar antes dele. Meu estômago revirou. Já tinha visto muita coisa ruim nessa estrada. Acidente com corpo espalhado no asfalto, assalto, caminhão pegando fogo com o motorista dentro. Mas aquilo ali era diferente. Aquilo tinha uma maldade fria, calculada. Era o tipo de coisa que a gente vê e sabe. Alguém vai morrer se ninguém fizer nada. Reduzi a marcha. Liguei o pisca-alerta. As luzes amarelas começaram a piscar no retrovisor, refletindo na água da pista. Meu coração batia mais rápido agora. As mãos suavam no volante. A mulher olhou para trás de novo. Viu meu caminhão. Por um segundo, nossos olhos se encontraram pelo espelho retrovisor. Ela tinha o rosto marcado pelo pânico puro. Boca aberta, olhos arregalados. A menina no colo dela tinha o rostinho enterrado no pescoço da mãe, os bracinhos agarrados com força. O Corsa vermelho acelerou um pouco, como se o motorista tivesse percebido que eu tinha visto. Não pensei, não pesei prós e contras. Não fiz aquele cálculo racional de será que devo me meter? Joguei o Scania para o acostamento, bem na frente delas, e pisei no freio. O caminhão derrapou um pouco na lama, mas parou. Travei o freio de mão com força. A chuva martelava no teto da cabine feito granizo. Peguei a chave, destravei a porta, desci. A água gelada me encharcou em 2 segundos. O vento jogava a chuva de lado, cortando a pele como estilete. Pisei numa poça funda e senti a bota encher de água fria. "Vocês precisam de ajuda?" gritei, tentando fazer minha voz furar o barulho da tempestade. A mulher parou a uns 3 metros de distância. Abraçou a filha com mais força ainda, como se fosse proteger com o próprio corpo. Me olhou como quem vê a última esperança do mundo ou mais um perigo. Ela tremia. Não sei se de frio, de medo ou de exaustão. Provavelmente tudo junto. "Por favor." A voz dela saiu rouca, quebrada. "Por favor, ele vai..." Ela não terminou a frase. Olhou para trás. Eu também olhei. O Corsa vermelho tinha parado uns 100 metros atrás, ainda no acostamento. O motor roncava baixo, irregular. O limpador do para-brisa funcionava num ritmo descompassado, fazendo aquele barulho de borracha velha arranhando o vidro. Eu não conseguia ver o rosto do motorista direito por causa da chuva, mas sentia o olhar dele, fixo, esperando. Ele não desceu do carro, só ficou ali, observando. Um arrepio subiu pela minha espinha. "Subam agora", eu disse, tentando manter a voz firme. "Rápido." A mulher hesitou. Vi a dúvida nos olhos dela. Será que eu era melhor que o outro? Será que não era tudo a mesma coisa? 2 homens desconhecidos numa estrada vazia, chuva caindo, ninguém por perto. "Eu não vou fazer nada com vocês." Falei mais baixo agora, tentando passar calma. "Mas se vocês ficarem aqui, ele vai." Eu vi. Vocês sabem que eu vi. A menininha levantou o rostinho do pescoço da mãe. Olhou para mim com aqueles olhos castanhos enormes, molhados de chuva e lágrima. O lábio inferior tremia. Ela devia estar com tanto frio, tanta fome, tanto medo. "O ursinho", ela sussurrou. A voz fininha, quase sumindo no barulho da chuva. "Meu ursinho ficou..." Olhei para a pista. O ursinho de pelúcia estava lá, caído de lado, ensopado, o olhinho de plástico brilhando debaixo da água. Estava bem no meio da faixa. Perigoso. Mas promessa para criança é sagrado. "A gente busca ele depois", falei, olhando nos olhos da menina. "Eu prometo. Mas agora a gente precisa sair daqui. Tá bem?" Ela olhou para a mãe. A mãe olhou para mim. Respirou fundo e correu. Correu com a filha nos braços, escorregando na lama, tropeçando, mas correndo. Ajudei as duas a subir na cabine. A menina primeiro, depois a mãe. Tranquei a porta. Fui correndo para o outro lado, contornei a frente do caminhão, subi, tranquei minha porta também. Enfiei a chave na ignição. A mão tremia. O Corsa vermelho arrancou, liguei o motor, primeira, segunda. O caminhão sacudiu, as rodas patinaram na lama, mas pegou. Acelerei.
O Corsa vinha rápido atrás. E ali, naquela tarde cinzenta entre Goiânia e Brasília, com duas desconhecidas dentro da minha cabine e um carro vermelho vindo atrás feito fantasma, começou a fuga que eu jamais vou esquecer. Quer que eu continue com o capítulo 3? Continue e alongue o próximo capítulo 3, dentro da cabine. A cabine do Scania nunca tinha parecido tão pequena. A mulher estava sentada no banco do carona, encharcada, tremendo, abraçada à filha que se agarrava nela, feito um bicho assustado. A água escorria delas e formava poças no chão de borracha. O cheiro de chuva, suor e medo tomava conta de tudo. Eu acelerava o máximo que podia, mas a BR-060 estava traiçoeira. Poças enormes, lama nas bordas, a chuva tão grossa que mal dava para ver 10 metros à frente. O limpador ia e voltava no ritmo máximo, mas não adiantava. Era como dirigir dentro de uma cachoeira. Olhei no retrovisor. O Corsa vermelho vinha atrás, colado, oscilando na pista molhada, mas sempre ali, sempre presente, feito sombra que não desgruda. Ele vai bater na gente? A menininha perguntou com aquela voz fininha que corta o coração. Não vai, meu anjo, a mãe respondeu, mas a voz dela traiu a mentira. Não vai, não. Eu não disse nada. Não podia prometer o que não sabia. Só segurava o volante com força, sentindo o peso do caminhão se deslocar nas curvas, o motor roncando grave, brigando com a chuva e a lama. Como vocês se chamam? Perguntei, tentando quebrar aquele silêncio pesado, aquele ar sufocante de terror. A mulher demorou para responder. Passava a mão no cabelo molhado da filha, afastando as mechas do rostinho pálido. A menina tinha os lábios roxos de frio. Márcia, ela disse finalmente. Meu nome é Márcia e essa aqui é a Isabela. Tião, respondi. Sebastião, mas todo mundo me chama de Tião. Isabela me olhou com aqueles olhos grandes, castanhos, ainda assustados. Mas havia uma curiosidade ali também. Aquela curiosidade de criança que nem o medo consegue matar totalmente. O senhor é caminhoneiro? Ela perguntou. Sou sim, pequena. Há muito tempo. Meu pai também era, ela disse, e então a voz dela ficou mais baixa. Antes de ficar ruim, Márcia fechou os olhos, apertou a filha contra o peito. Eu vi uma lágrima descer pelo rosto dela, misturada com a água da chuva. O Corsa buzinou atrás. 1, 2, 3 vezes, buzinas longas, raivosas. Meu coração acelerou. Olhei no retrovisor de novo. O carro tinha se aproximado mais, estava quase colado na traseira do caminhão. Consegui ver o motorista agora. Um homem magro, cabelos escuros grudados na testa, olhos fundos, mandíbula travada. Ele gritava alguma coisa, mas não dava para ouvir o quê. É ele? Perguntei, já sabendo a resposta. Márcia assentiu, sem conseguir falar. Isabela escondeu o rosto no pescoço da mãe de novo. Quem é ele? Ricardo, Márcia sussurrou. Meu ex-marido. Ex-marido. A palavra soou estranha, incompleta. Como se o ex não tivesse peso suficiente para separar o que tinha sido do que ainda era. Faz quanto tempo que vocês separaram? 8 meses. 8 meses e o homem ainda perseguia elas na chuva, numa estrada vazia, feito animal atrás de presa. Isso não era saudade, não era amor, era posse, era doença. O Corsa buzinou de novo, mais alto, mais raivoso. Ele vai parar? Isabela perguntou. E a voz dela tremia tanto que mal dava para entender. Não sei, filha, respondi honesto. Mas enquanto ele tiver que me passar por cima primeiro, vocês estão seguras. Não sei se acreditei nas minhas próprias palavras. O caminhão era grande, pesado, forte, mas eu estava velho, 52 anos, reflexos mais lentos, corpo cansado. E Ricardo tinha a loucura ao lado dele. Loucura sempre vence lógica numa estrada molhada. Por que vocês estavam correndo? Perguntei. De onde vocês vieram? Márcia respirou fundo. Limpou o rosto com as costas da mão. Começou a falar devagar, como quem está cansada de contar a mesma história e nunca ser ouvida. A gente morava em Goiânia. Ricardo perdeu o emprego faz 1 ano.
Começou a beber mais, depois começou a usar droga. Cocaína primeiro, depois crack. Virou outra pessoa. Batia em mim, batia nela. Márcia olhou para Isabela, que mantinha os olhos fechados com força. Quebrava as coisas de casa, trancava a gente dentro de casa, tirava nosso celular. Não deixava eu trabalhar. Dizia que a gente era dele, que não podia sair, que se eu fugisse, ele matava todo mundo. A voz dela quebrou. Engoliu seco. Continuou. Consegui uma medida protetiva, mas ele não respeitou. Aparecia na porta de casa, seguia a gente, ameaçava. A polícia falava que não podia fazer nada, que era briga de casal, que eu tinha que juntar provas. Provas, repeti, sentindo a raiva subir, como se o medo não fosse prova suficiente. Exatamente, ela disse, e olhou para mim como quem finalmente encontra alguém que entende. Eu tentei fugir 3 vezes. Pela casa da minha mãe, pela casa da minha irmã, por um abrigo. Sempre ele descobria. Sempre ele achava a gente. Minha família ficou com medo. Pararam de ajudar. Disseram que eu que procurava confusão. Eu conhecia essa história. Não exatamente igual, mas parecida. Tinha visto na TV, ouvido no rádio, lido no jornal. Mulher morta pelo ex, criança morta junto, família dizendo a gente não sabia que era tão grave, vizinho dizendo eles brigavam muito, mas eu não queria me meter, polícia dizendo não tinha como prever. Sempre a mesma história, sempre o mesmo final. Hoje eu consegui pegar um ônibus para Brasília, Márcia continuou. Tem um abrigo lá maior, mais seguro. A assistente social me ajudou a comprar a passagem. A gente ia sair de Goiânia de manhã, mas quando chegamos na rodoviária, lá estava ele, esperando. Como ele sabia? Não sei. Acho que seguiu a gente. Ou tem alguém me vigiando? Não sei mais. Ela balançou a cabeça exausta. A gente correu muito. Nos escondemos num banheiro. Depois conseguimos sair por uma saída dos fundos. Pegamos carona com um rapaz de moto até a saída da cidade. Ele nos deixou perto da estrada. A gente ia pedir carona, tentar chegar em Alexânia, de lá pegar outro ônibus. E ele apareceu de novo. Sim, não sei como, mas apareceu. A gente já estava andando pela BR quando vi o carro vermelho. Comecei a correr. Ele começou a seguir. Márcia fechou os olhos. Foi aí que você apareceu. Fiquei em silêncio, absorvendo tudo, pensando, calculando. Olhei para Isabela. A menina tinha aberto os olhos agora e olhava pela janela, vendo a chuva cair, as árvores passarem borradas, o mundo inteiro se dissolvendo na água. Você apanha também, pequena? Perguntei com cuidado. Isabela não respondeu. Só encolheu os ombros. Márcia apertou os lábios, contendo o choro. Quando eu choro muito, Isabela disse baixinho, ele fica bravo. Diz que criança que chora apanha. Minha mão apertou o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Eu conhecia homens assim, tinha trabalhado com homens assim, tinha bebido cerveja com homens assim, homens que achavam que mulher e filho eram propriedade, que respeito era medo, que amor era controle, e eu tinha sido um desses homens. Não igual a Ricardo, nunca bati na Conceição, nunca encostei a mão nela com raiva. Mas eu era ausente, frio, egoísta, colocava a estrada na frente de tudo. Chegava em casa cansado, mal falava com ela, mal olhava para a Laura. Achava que trazer dinheiro para casa era suficiente. Achava que estar presente fisicamente era o mesmo que estar presente de verdade. Quando Conceição morreu, percebi tudo que tinha perdido, mas era tarde demais. Laura cresceu me odiando pelo que eu não fui. Casou cedo só para sair de casa. A gente se fala no Natal, como eu disse, mas é conversa de desconhecido. Oi, pai, tudo bem? Feliz Natal, beijo. Só isso. 23 anos e ainda só isso. O Corsa vermelho acelerou de repente. Ouvi o ronco do motor forçado, desregulado. Ele veio para o lado, tentando emparelhar com o caminhão. Segurem firme! Gritei. Ricardo tentou fechar o caminhão jogando o carro para a direita. Desviei rápido. Joguei o Scania de volta para o centro da pista.
As rodas traseiras patinaram. O caminhão balançou. Isabela gritou. Márcia segurou a filha com força, o rosto tenso de terror. O Corsa caiu para trás de novo, mas voltou rápido, insistente, feito mosca. Eu precisava de um plano. Não dava para ficar nesse jogo de gato e rato para sempre. O tanque não era infinito. O motor já começava a dar sinais de cansaço e a chuva piorava. Foi então que me lembrei. A estrada de terra, quilômetro 47, saída à esquerda. Conhecia aquele caminho. Tinha usado ele algumas vezes quando a BR estava interditada ou quando precisava fazer um desvio rápido. Era uma estrada ruim, cheia de buracos, ponte velha, tudo precário. Mas conhecia cada metro dela. Ricardo não conhecia. Segurem firme mesmo agora, e avisei. Vou sair da BR. Para onde? Márcia perguntou aflita. Confiem em mim. Vi a placa. Quilômetro 47. A saída estava ali, quase escondida entre as árvores, coberta de mato. Reduzi de repente e virei o volante com força. O Scania entrou na estrada de terra derrapando, levantando lama, sacudindo violento. Isabela gritou de novo. Márcia segurou no painel. Eu segurava o volante com as duas mãos, tentando manter o controle. O Corsa vermelho virou atrás. E ali começou a parte mais perigosa da fuga. A estrada de terra era pura lama. O caminhão patinava, as rodas girando em falso, o motor rugindo feito animal ferido. Árvores dos dois lados, galhos baixos raspando na lataria. Poças fundas que escondiam buracos ainda mais fundos. Olhei no retrovisor. O Corsa vinha atrás, oscilando, quase capotando, mas vinha. Ricardo não desistia, não parava, não desacelerava. Ele gritava alguma coisa pela janela. Não consegui ouvir o quê, mas imaginei. Elas são minhas, vocês são minhas. A tempestade engrossou ainda mais. Raios cortavam o céu cinza, trovões sacudiam o ar. A visibilidade caiu quase a zero. O motor do Scania começou a falhar. Pequenas falhas, tosses mecânicas. O ponteiro da temperatura subia, vermelho, perigo. Não pode superaquecer agora, murmurei. Não agora. Mas máquina não obedece súplica, só obedece manutenção. E eu estava atrasado na revisão. Mais à frente vi a ponte. A velha ponte de madeira sobre o córrego São Pedro. Estreita, torta, tábuas podres. Mal cabia um caminhão. Definitivamente não cabia dois veículos lado a lado. Olhei no retrovisor. Ricardo vinha mais perto agora, desesperado, acelerando mais do que devia numa estrada de lama. Tomei uma decisão. Se o motor ia morrer mesmo, que morresse onde eu escolhesse. Acelerei o máximo que pude, subindo a última lombada antes da ponte. O caminhão subiu, sacudindo, tossia, mas subindo. Chegamos na ponte. As tábuas rangeram sob o peso. A água do córrego passava por baixo, cheia, marrom, violenta. Atravessei até o meio da ponte, exatamente no meio, e parei. Pisei no freio, travei o freio de mão com força, desliguei o motor. Silêncio. Só a chuva batendo, só o coração acelerado. O que você está fazendo? Márcia perguntou apavorada. Olhei para ela, depois para Isabela, depois para a estrada atrás. O Corsa vermelho vinha subindo a lombada. Salvando vocês, respondi. Do único jeito que consigo. Abri a porta da cabine. Não sai, Márcia gritou. Ele vai te matar. Talvez, concordei, mas não vai passar por cima de mim. E enquanto não passar, vocês estão seguras aqui dentro. Tranca essa porta. Não abre para ninguém que não seja eu. Se alguma coisa acontecer comigo, liga para a polícia, pede ajuda, mas não sai daqui, entendeu? Tio Tião, Isabela disse com a voz tremendo. Eu estou com medo. Olhei para aquela menininha de 5 anos, molhada com frio, com fome, com medo. Olhei e vi minha filha Laura naquela idade. Vi todos os dias que não estive presente. Todas as vezes que escolhi a estrada em vez dela. Eu também estou pequena, respondi honesto. Mas às vezes a gente precisa ter medo e fazer a coisa certa mesmo assim. Desci do caminhão. A chuva me engoliu de novo. Frio, molhado, escorregadio. Ouvi a porta travar atrás de mim. Caminhei até a frente do caminhão.
Parei ali, bem no meio da ponte, de frente para a estrada de onde o Corsa Vermelho vinha, e esperei. Esperei pelo homem que vinha me enfrentar. Esperei sabendo que talvez fosse a última coisa que eu faria nessa vida, mas pelo menos seria fazendo a coisa certa. Quer que eu continue com o capítulo 4? Continue e alongue o próximo capítulo 4, o confronto na ponte. O Corsa Vermelho parou a uns 20 metros da ponte. O motor continuou ligado, tossindo irregular, soltando fumaça preta pelo escapamento. O limpador de para-brisa ia e voltava, rangendo. Por trás do vidro embaçado, consegui ver a silhueta de Ricardo. Ele não se mexia, só me olhava. A chuva caía tão forte que parecia que o céu tinha se partido ao meio. Trovões explodiram em cima de nós, fazendo a ponte tremer. Ou talvez fossem meus joelhos tremendo, não tinha mais certeza. Fiquei ali parado, encharcado até os ossos, sentindo a água escorrer pelo pescoço, pelas costas, enchendo as botas. O frio cortava, mas não era o frio da chuva. Era o frio do medo. Aquele medo antigo, visceral, que faz a gente entender que é só carne, só sangue, só osso que quebra fácil. Eu não era herói. Nunca tinha sido. Era só um velho caminhoneiro cansado, com as costas doendo, com artrite no joelho direito, com a vista já meio embaçada. Mas ali, naquela ponte velha, no meio do nada, com uma mãe e uma criança dependendo de mim, eu precisava ser. A porta do Corsa se abriu. Ricardo desceu devagar. Era mais magro do que parecia de longe. Alto, mas curvado, como se o próprio peso da vida entortasse ele. Camisa encharcada grudada no corpo esquelético, braços finos, músculos marcados não pela academia, mas pela falta de comida e excesso de química. Olheiras fundas, profundas, roxas. A pele do rosto estava manchada, cheia de feridas pequenas nos cantos da boca. Crack. Eu conhecia os sinais. Tinha visto em tantos rostos nas estradas, mas o pior eram os olhos. Olhos de quem estava há dias sem dormir direito. Olhos de quem não estava totalmente presente. Vermelhos, vidrados, mas ao mesmo tempo intensos demais. Selvagens. Olhos de bicho acuado e perigoso. Ele segurou algo na mão direita. Demorei um segundo para identificar na chuva. Um martelo. Um martelo grande, desses de carpintaria com cabo de madeira gasto e cabeça de metal enferrujada. Meu estômago afundou. "Sai da frente", Ricardo disse. A voz saiu arrastada, pastosa, mas tinha uma raiva embaixo que gelava o sangue. "Não posso fazer isso", respondi tentando manter minha voz firme. "Não é problema seu." Ele deu um passo à frente. A água respingava nos pés descalços dele. Descalço. Nem tinha percebido antes. "Elas são minhas. É minha mulher, minha filha. Não são suas. Não é assim que funciona. Você não sabe como funciona." Ele gritou, e a voz ecoou pela mata fechada. Pássaros voaram assustados. "Você não conhece elas, não sabe da nossa história. Eu construí aquela família, eu sustentei elas, são minhas." Ele deu mais 2 passos. Estava a uns 10 metros agora. Segurava o martelo com mais força. Os nós dos dedos brancos mesmo na pele morena. "Sei que você acha isso." Falei devagar, escolhendo cada palavra. "Sei que na sua cabeça faz sentido, mas não faz, Ricardo. Elas não são objeto, não são posse. São pessoas e estão com medo de você." "Medo?" Ele riu, uma risada amarga, quebrada. "Medo? Eu dei tudo para elas, tudo. Trabalhei feito um condenado, dirigia caminhão igual você, sabe? Ficava semanas fora. E quando eu voltava, o que eu tinha? Nada." Ela reclamando que eu não estava em casa, que eu não dava atenção, que eu bebia demais, que eu isso, que eu aquilo. A voz dele engrossou. Vi a mão do martelo tremer. Aí perdi o emprego. Empresa faliu. Fiquei meses procurando trabalho. Meses. Ninguém contrata caminhoneiro velho. Ninguém quer. Comecei a beber mais. Para esquecer. Para dormir. Depois um cara me ofereceu uma coisa mais forte. Disse que ia tirar a dor. E tirou. Por uns minutos, tirou. Ele balançou a cabeça como se tentasse afastar uma mosca invisível.
Mas quando o efeito passava, a dor voltava pior. Aí eu precisava de mais, e mais, e mais. Ele olhou para as próprias mãos, para o martelo, como se tivesse esquecido que estava segurando. Eu não queria bater nelas. Juro por Deus que não queria, mas elas não entendiam. Eu estava sofrendo e elas só reclamavam, só cobravam. Márcia queria que eu parasse de usar, mas ela não sabe como é, não sabe a agonia, o desespero. Ele levantou os olhos para mim de novo. Eu preciso delas. Sem elas eu não sou nada. Você entende? Eu não sou nada. Eu entendo, falei. E era verdade. Eu entendia mais do que ele imaginava. Então, sai da frente. Não posso. Eu vou matar você. Ele avançou mais 3 passos. Estava perto agora. Perto demais. Eu vou arrebentar sua cabeça. Vou... Por quê? Interrompi. Minha voz saiu mais alta, mais firme do que eu esperava. Por que você quer tanto elas de volta? Para bater de novo? Para trancar em casa de novo? Para fazer a menina chorar de medo toda noite? Eu amo elas. Não, Ricardo, você não ama. Você possui. É diferente. Ele parou. Ficou parado na chuva, tremendo. Não sei se de raiva, de frio, de abstinência. O martelo pendia na mão direita, pesado. Você não sabe nada sobre mim, ele disse baixinho. Sei mais do que você pensa. Respirei fundo. Porque eu já fui você. Ele franziu a testa. Não do mesmo jeito, continuei. Nunca bati na minha esposa. Nunca levantei a mão para minha filha. Mas eu era ausente, frio, egoísta. Colocava a estrada na frente da família. Achava que trazer dinheiro para casa era suficiente. Achava que estar fisicamente presente uma vez por mês era ser pai, ser marido. Engoli seco. Senti a garganta apertar. Fazia anos que eu não falava disso. Anos que eu trancava essas lembranças bem no fundo. Minha esposa morreu faz 23 anos. Aneurisma. De repente, sem aviso, eu estava numa carga para o sul. Quando voltei, era tarde demais até para me despedir. Senti a voz falhar. Forcei continuar. Minha filha tinha 15 anos. Ficou comigo mais 7. Depois casou e foi embora. A gente mal se fala. Natal, aniversário, só isso. Porque eu nunca estive lá de verdade. Nunca olhei para ela e perguntei como ela estava. Nunca larguei o cansaço da estrada na porta antes de entrar em casa. Ricardo me olhava agora. O martelo tinha abaixado um pouco. Eu perdi elas, Ricardo. Perdi sem violência, sem grito, sem bater. Perdi porque não soube amar direito. E todos os dias desde então, eu acordo e me arrependo. Todos os dias. Limpei o rosto, sem saber se era chuva ou lágrima. Você ainda tem tempo. Você ainda pode mudar. Pode se internar, pode se tratar. Pode largar essa droga que está matando você. Pode virar um pai de verdade para aquela menina. Mas não assim. Não perseguindo elas pela estrada. Não com um martelo na mão. É tarde demais para mim, ele sussurrou. Não é. Nunca é. Enquanto você está respirando, tem chance. Ele olhou para o martelo. Depois para a cabine do caminhão, onde Márcia e Isabela estavam escondidas. Depois para mim de novo. Ela nunca vai me perdoar. Talvez não, mas a Isabela pode. Criança perdoa fácil. Criança quer amar o pai, quer acreditar no pai. Mas precisa de um pai que preste, um pai que escolha ser melhor. Ricardo balançou a cabeça. Os ombros caíram. O corpo inteiro pareceu murchar. Ele soltou o martelo. A ferramenta caiu na lama com um baque surdo. Respirei aliviado. Achei que tinha acabado. Achei que as palavras tinham funcionado. Mas então ouvi o barulho do motor. Virei a cabeça. Outro carro vinha pela estrada de terra. Um Gol branco velho, ainda mais amassado que o Corsa. Ele parou atrás do carro de Ricardo. A porta se abriu. Um homem desceu. Mais novo que Ricardo, devia ter uns 20 e poucos anos. Magro também, mas com uma magreza diferente. Mais forte, mais perigosa. Tatuagens subindo pelo pescoço. Boné virado para trás. E algo na cintura. Uma arma. Qual é, Ricardinho? O cara gritou, sorrindo. Um sorriso torto, sem alegria. Tá conversando com o velhão? Pensei que ia só pegar sua mulher de volta e ir embora. Ricardo ficou pálido, mais pálido do que já estava.
Carlinhos, ele disse, e a voz saiu engasgada. Que você está fazendo aqui? Vim ajudar, irmão. Você não acha mesmo que eu ia te deixar sozinho? Carlinhos caminhou até Ricardo, bateu nas costas dele com força. Depois olhou para mim. E quem é o vovô herói aqui? Ele é ninguém, Ricardo disse rápido. Só um caminhoneiro. Deixa ele. Ele vai embora. Vai embora? Carlinhos riu. Cara, ele viu tudo. Ele pode dar queixa. Não, isso não vai rolar assim não. Ele tirou a arma da cintura. Um revólver velho, enferrujado. Aqui é o seguinte, o velhão vai sair do caminhão, vai entregar a mulher e a pirralha, e a gente vai todo mundo embora feliz, certo? Não vai funcionar assim, falei. Carlinhos apontou a arma para mim. A mão dele nem tremia. Vai sim, vai funcionar exatamente assim. Porque senão eu estouro seus miolos aqui mesmo e depois pego elas do caminhão de qualquer jeito. Meu coração disparou. Suor misturado com chuva. Pernas bambas. Carlinhos, não, Ricardo disse. Não precisa disso. A gente só... Cala a boca, Ricardinho. Você é mole demais. Por isso que sua mulher fugiu. Por isso que ninguém te respeita. Carlinhos virou para mim de novo. Última chance, velhão. Chama as duas ou eu atiro. Olhei para a arma. Olhei para Carlinhos. Olhei para Ricardo, que tinha abaixado a cabeça derrotado. Respirei fundo. Não, falei. Carlinhos riu de novo. Coragem, hein? Vamos ver se continua corajoso com um buraco na testa. Ele destravou o revólver. O clique ecoou na chuva. Foi então que percebi algo. Carlinhos não estava interessado em Ricardo recuperar a família. Estava interessado em outra coisa. Você nem se importa com a Márcia e a Isabela, importa? Falei, conectando os pontos. Você quer outra coisa? Carlinhos sorriu. Dessa vez, um sorriso verdadeiro. Perigoso. Esperto, o velhão. Eu quero outra coisa. A família da Márcia tem grana. Pais ricos lá de Goiânia, empresários. Se a gente pegar as duas, pode pedir resgate. Um dinheiro bom. Dividir meio a meio com o Ricardinho aqui. Ele paga as dívidas dele, eu pago as minhas, todo mundo feliz. Sequestro, sussurrei. Você quer sequestrar elas? Bingo. Ricardo levantou a cabeça de repente. Nos olhos dele, finalmente, vi clareza, horror, compreensão. Você não falou nada disso, ele disse para Carlinhos. Você disse que só ia me ajudar a buscar elas. E vou, mas de um jeito que rende grana, irmão. Usa a cabeça. Não, Ricardo disse, e a voz dele ficou firme pela primeira vez. Não vou deixar você fazer isso com minha filha. Ah, não? Carlinhos virou a arma para Ricardo agora. E quem vai me impedir? Você? Foi tudo muito rápido. Ricardo avançou em Carlinhos. Os dois se atracaram. Carlinhos tentou atirar, mas Ricardo segurou o braço dele. A arma disparou para o alto. O estampido cortou a chuva como chicote. Na cabine do caminhão, ouvi Isabela gritar. Os dois homens lutavam na lama, rolando, socando, tentando pegar a arma. Eu corri para ajudar. Chutei a mão de Carlinhos. Ele soltou a arma, que caiu e deslizou na lama. Carlinhos me deu uma cotovelada no rosto. Vi estrelas. Caí de lado. Ele pulou em cima de mim e começou a socar. Senti o gosto de sangue. Ricardo puxou Carlinhos de cima de mim. Os dois rolaram de novo, perigosamente perto da beira da ponte. Levantei, tonto, com o rosto latejando. Procurei a arma. Não achei. Estava escuro demais, a chuva forte demais. Carlinhos conseguiu se soltar de Ricardo. Pegou uma pedra grande e acertou Ricardo na cabeça. Ricardo caiu. Carlinhos pegou outra pedra e veio para cima de mim. Escorreguei tentando desviar. Caí de costas. Carlinhos levantou a pedra acima da cabeça dele. E então um tiro cortou o ar. Todos paramos. Olhei para o lado. Ricardo estava de joelhos, segurando o revólver com as duas mãos, apontado para cima. Ele tinha atirado para o alto de novo. Chega, Ricardo disse, e chorava. Sangue escorria da cabeça dele, misturado com chuva. Chega, Carlinhos. Vai embora. Deixa elas em paz. Deixa ele em paz. Acabou. Carlinhos olhou para o amigo. Para a arma. Para mim. Você é um fraco, ele cuspiu, mas baixou a pedra. Um fraco patético. Ele caminhou até o gol branco.
ainda olhando para trás. Entrou no carro, ligou o motor e foi embora lentamente pela estrada de terra. Ficamos ali, eu caído na lama. Ricardo de joelhos, segurando a arma. A chuva começou a diminuir. Ricardo largou a arma longe, como se queimasse. Cobriu o rosto com as mãos. Soluçou. Eu quase deixei ele fazer aquilo com elas. Minha filha, minha pequena. Levantei devagar. Tudo doía. Fui até ele. Coloquei a mão no ombro dele. Mas não deixou, falei. Na hora que importou, você escolheu certo. Ele olhou para mim. Olhos vermelhos, rosto sujo de sangue e lama e lágrimas. O que eu faço agora? Agora você deixa elas irem. Deixa elas ficarem seguras. Se interna, se trata. E quando estiver bem de verdade, aí você tenta ser o pai que a Isabela merece. Ele assentiu, devagar, cansado. Caminhamos juntos até o caminhão. Bati na porta da cabine. Márcia! Acabou! Podem abrir! A porta destravou. Márcia apareceu, segurando Isabela, ambas apavoradas. Ricardo ficou parado, uns metros atrás. Não se aproximou. Márcia, ele disse, e a voz era só cansaço. Me desculpa por tudo. Eu vou deixar vocês em paz. Vou me tratar. Vou melhorar. Um dia talvez a Isabela possa, mas agora não. Agora vocês vão com ele. Ficam seguras. Márcia apenas assentiu, sem falar. Isabela olhou para o pai, confusa, assustada, mas também triste. Pai, ela disse baixinho. Eu te amo, Isa. Ricardo respondeu. Nunca esquece disso. E ele virou e caminhou até o Corsa vermelho. Entrou, ligou o motor. E foi embora também. Fiquei ali na chuva, que agora era só garoa, com uma mãe e uma filha olhando para mim, esperando. Vamos, falei. Vamos para Brasília, para o abrigo. Vocês vão ficar bem. Mas quando tentei ligar o caminhão, o motor apenas tossiu. Tentei de novo, nada, morto, completamente morto. Quer que eu continue com o capítulo 5? Continue e alongue o próximo capítulo 5. Memórias na chuva. O motor estava morto, completamente morto. Tentei de novo. Virei a chave, pisei no acelerador, fiz tudo que um caminhoneiro com 30 anos de estrada sabe fazer. Nada. O Scania não dava nem sinal de vida, nem um ronco, nem um espasmo. Só silêncio. Não pode ser, murmurei, batendo no volante com a palma da mão. Não agora. Qualquer hora menos agora. Márcia me olhava assustada, ainda com Isabela agarrada nela. A menina tinha parado de chorar, mas o rostinho estava inchado, os olhos vermelhos. Ela chupava o polegar, coisa que provavelmente não fazia há anos, mas que o medo tinha trazido de volta. O caminhão quebrou? Isabela perguntou com a voz fininha. Quebrou, pequena. Superaqueceu. O motor está muito quente, precisa esfriar. Quanto tempo? Márcia perguntou. Dava para sentir o desespero na voz dela. O medo de que Ricardo voltasse. Ou pior, que Carlinhos voltasse. Não sei. 1 hora, talvez 2. Depende de quanto dano foi feito. Suspirei. Mas não tem jeito. A gente vai ter que esperar aqui. Olhei em volta. A ponte velha, a mata fechada dos 2 lados, o córrego barulhento embaixo, cheio de água barrenta da chuva. A garoa ainda caía, fina mas persistente. O céu continuava cinza, sem sinal de que fosse clarear tão cedo. Peguei o celular, sem sinal. Claro que não tinha sinal. No meio do mato, numa estrada de terra esquecida, numa ponte que provavelmente não aparecia nem no GPS. Vocês têm celular? Perguntei. Márcia balançou a cabeça. Ricardo pegou os nossos faz semanas. Quebrou meu telefone na parede. Disse que a gente não precisava falar com ninguém. Claro, isolamento. Primeira coisa que um agressor faz. Corta a vítima do mundo. Tira o telefone, afasta da família, controla cada movimento. Eu conhecia a cartilha. Tinha visto em tantos casos. Tá bem, falei, tentando passar calma. Vamos ficar aqui então, quietos, seguros. Quando o motor esfriar, a gente continua. Isabela se mexeu no colo da mãe. Tio Tião? Sim, pequena. Eu estou com fome. Márcia fechou os olhos envergonhada. Desculpa, a gente não comeu desde ontem de manhã. Ontem de manhã.
Mais de 24 horas. Uma criança de 5 anos sem comer. Senti a raiva apertar o peito de novo. Procurei atrás do banco. Sempre guardo alguma coisa para a viagem. Achei um saco de biscoito cream cracker meio amassado, uma garrafa de água pela metade e 2 bananas muito maduras. Não é muito, falei, entregando tudo para Márcia. Mas é o que tem. Isabela pegou o biscoito com as 2 mãos e começou a comer devagar, fazendo cada pedaço durar. Márcia tomou um gole de água e passou a garrafa para a filha. Obrigada, Márcia disse. E tinha tanta emoção naquela palavra simples que quase doeu ouvir. Ficamos em silêncio por um tempo, só o barulho da chuva no teto de metal, o córrego correndo embaixo, o vento balançando as árvores. Peguei a toalha velha que uso para limpar o para-brisa e entreguei para Márcia. Para secar vocês um pouco. Vou ver se consigo ligar o aquecedor pelo menos. Tentei. Milagrosamente, a bateria ainda tinha carga suficiente. O aquecedor começou a soprar ar morno. Não era muito, mas era alguma coisa. Isabela encostou a mão na saída de ar quente e sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, tímido, mas um sorriso. Tá quentinho, ela disse. Tá sim. Ela me olhou com aqueles olhos grandes. O senhor salvou a gente. Não soube o que responder. Eu tinha feito o que qualquer pessoa decente faria, ou pelo menos o que qualquer pessoa decente deveria fazer. Mas sabia que nem sempre era assim. Sabia que muita gente passaria direto. Não é problema meu. Briga de casal. Melhor não se meter. Eu fiz o que era certo, falei finalmente. Meu pai ia machucar a gente de novo. Isabela continuou com aquela honestidade cruel que só criança tem. Ele sempre machuca quando tá nervoso. Mas hoje ele não machucou. Por quê? Márcia puxou a filha mais para perto, tentando protegê-la das próprias lembranças. Mas a menina queria entender. Precisava entender. Porque ele lembrou que ama você, respondi, escolhendo as palavras com cuidado. Seu pai está doente, Isabela. Não doente de gripe ou febre. Doente da cabeça, das emoções. Ele usa drogas que fazem ele ficar confuso, bravo, assustado. Mas lá no fundo, bem no fundo, ele ainda é seu pai. E hoje ele escolheu proteger você em vez de machucar. Ele vai melhorar? Não sei, pequena. Espero que sim, mas mesmo que melhore, vai demorar. E até lá, você e sua mãe precisam ficar longe, ficar seguras. Ela pensou sobre isso, mastigando o biscoito devagar. Depois assentiu, como se tivesse tomado uma decisão muito importante. Tá bom, mas eu quero meu ursinho de volta. O ursinho, eu tinha prometido. Vou buscar, falei já abrindo a porta. Não precisa agora, Márcia disse rápido. É perigoso, está escurecendo, a estrada... Uma promessa é uma promessa, interrompi. Principalmente promessa para a criança. Fica aqui, tranca a porta. Volto já. Desci do caminhão de novo. A garoa tinha parado quase completamente agora, mas tudo estava encharcado. Caminhei pela ponte. Voltei para a estrada de terra, seguindo na direção da BR-060. Levei uns 20 minutos andando na lama até chegar na estrada asfaltada. A noite começava a cair. Aquela hora cinzenta entre o dia e a noite, quando as sombras crescem e o mundo fica mais perigoso. Procurei pelo ursinho. Não estava onde eu tinha visto ele cair. Pensei que algum carro tinha passado por cima, destruído ele completamente. Mas então vi, uns metros à frente, enroscado numa moita na beira da estrada. Peguei o brinquedo. Estava encharcado, sujo de lama e óleo de carro, com um dos olhinhos de plástico faltando. Mas ainda era o ursinho. Ainda era o objeto de conforto de uma menina de 5 anos, que tinha visto coisas demais para a idade dela. Comecei a voltar. O caminho de volta pareceu mais longo, mais escuro. Minhas pernas doíam. As costas doíam. O rosto ainda latejava onde Carlinhos tinha socado. Eu não era jovem, não era forte. Era só um velho cansado que provavelmente tinha acabado de estragar seu caminhão e seu ganha-pão para salvar 2 estranhas. Mas não me arrependi nem por um segundo. Quando cheguei de volta na ponte, bati na porta da cabine. Márcia abriu aliviada. Isabela viu o ursinho e os olhos dela brilharam.
Você achou! Você achou! Ela pegou o brinquedo e abraçou forte, sem se importar que estava todo sujo. Obrigada, tio Tião. Muito obrigada. Subi de volta para a cabine. Sentei no banco do motorista. Cada músculo do meu corpo reclamava. Você está machucado, Márcia disse, olhando para meu rosto. Estou bem. Não, você não está. Ela pegou a toalha e molhou com um pouco de água. Deixa eu limpar pelo menos. Ela limpou o sangue seco do meu rosto com cuidado. Suas mãos tremiam um pouco, mas eram gentis. Fazia tanto tempo que alguém não cuidava de mim assim. Tanto tempo. Por que você fez isso? Ela perguntou baixinho, para Isabela não ouvir. A menina tinha adormecido com o ursinho agarrado. Por que arriscou sua vida por nós? Fiquei em silêncio por um momento, pensando, lembrando. Porque alguém precisava fazer, respondi finalmente. E porque eu não fiz quando devia, há muito tempo. Sua esposa? Assenti. Conceição. A gente era jovem quando casou. Eu tinha 22, ela tinha 20. Parecia que tínhamos a vida toda pela frente. Suspirei. Eu comecei a dirigir caminhão logo depois que a Laura nasceu. Boa grana, mas ficava muito tempo fora. Uma semana, 2, às vezes um mês inteiro. Eu achava que estava fazendo minha parte, trazendo dinheiro para casa, sendo provedor. Parei. A lembrança doía. Mas não era suficiente, era? Márcia disse suavemente. Não, não era. Conceição ficava sozinha com a bebê. Sem ajuda, sem descanso, sem companhia. Ela tentava me dizer. Dizia que precisava de mim lá. Não só do meu salário, mas eu não escutava. Ficava bravo. Dizia que estava quebrando as costas para dar uma vida boa para ela e para a Laura. E ela ficava reclamando. Balancei a cabeça. Eu era um idiota egoísta. Você batia nela? Nunca. Nunca encostei a mão na Conceição. Mas havia outras formas de violência. Silêncio, frieza, ausência. Eu chegava em casa cansado e ia direto dormir. Não perguntava como tinha sido o dia dela. Não ajudava com a Laura. Não olhava, não via, não me importava. A voz engrossou. Forcei continuar. Laura cresceu mal me conhecendo. Eu era o estranho que chegava de vez em quando, que cheirava a diesel e cansaço, que dormia 2 dias seguidos e ia embora de novo. Conceição tentou me fazer ver. Tentou tantas vezes, mas eu achava que ela estava sendo dramática, que toda mulher de caminhoneiro era assim. Quando ela morreu, Márcia começou. Quando ela morreu, eu estava voltando de Santa Catarina. Carga de móveis, aneurisma cerebral, sem aviso. A vizinha que achou ela no chão da cozinha. Laura estava na escola. Quando a menina chegou em casa, já tinha ambulância, polícia, confusão. Ninguém conseguiu me avisar a tempo. Quando finalmente chegaram em mim, já tinha passado 6 horas. Dirigi 20 horas seguidas para voltar, mas quando cheguei, já tinham levado o corpo. Velório já tinha acontecido, só sobrou o enterro. Limpei o rosto com as costas da mão. Não sabia se era a água da chuva que Márcia tinha usado ou lágrima. Laura nunca me perdoou. Não por eu não ter chegado a tempo para o velório. Ela me perdoaria isso. Mas por todos os anos antes, todos os aniversários que perdi, todas as apresentações da escola, todas as noites que ela chamou por mim e eu não estava lá, todas as vezes que Conceição precisou de mim e eu escolhi a estrada. Você ainda fala com sua filha? Márcia perguntou. Natal, aniversário dela, só isso. Ela mora em São Paulo, casou há 5 anos. Tem um filho agora, meu neto. Eu vi ele uma vez quando nasceu. Uma vez. Ela não quer que eu seja presença na vida do menino. Diz que eu não sei ser pai, então não vai saber ser avô. Isso é cruel. É honesto, corrigi. Ela está certa. Eu não soube ser pai. Não estive lá quando devia. E agora é tarde demais. Ficamos em silêncio. Isabela dormia profundamente agora, a respiração regular, o rostinho finalmente relaxado. É por isso que você parou, Márcia disse. Não era pergunta, era constatação. É, quando vi vocês correndo, quando vi aquela menininha do tamanho que a Laura tinha, não consegui passar direto. Não consegui ser a pessoa que não faz nada.
Não de novo. Márcia colocou a mão na minha. Um gesto simples, mas cheio de significado. Você nos salvou hoje. Salvou ela. Salvou a mim. E talvez de um jeito estranho, a gente tenha salvado você também. Olhei para ela, para aquela mulher que tinha sobrevivido a tanto, que tinha protegido a filha contra tudo, que tinha encontrado coragem de fugir, mesmo sem ter para onde ir. Talvez, concordei, um barulho lá fora nos fez congelar. Motor de carro, vindo pela estrada de terra. Márcia empalideceu. Eles voltaram. Peguei o revólver que Ricardo tinha deixado cair na ponte. Ainda estava lá, enfiado debaixo do banco onde eu tinha guardado. Verifiquei. Ainda tinha 3 balas. Fica aqui, falei. Tranca a porta. Não sai de novo, ela implorou. Por favor. Mas eu já estava descendo. O carro apareceu no fim da estrada. Mas não era o Corsa vermelho, não era o Gol branco. Era uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. Respirei. Um alívio tão grande que quase me fez cair. A viatura parou. 2 policiais desceram. Um homem mais velho, cabelos grisalhos, e uma mulher jovem, ainda com cara de novata. Boa noite, o policial disse. Recebemos um chamado de disparos de arma de fogo nessa região. Foi vocês? Foi, respondi. Mas não é o que parece. E então contei tudo. Quer que eu continue com o capítulo 6? Continue e alongue o próximo capítulo 6. A lei e o caminho. Os 2 policiais me ouviram em silêncio. O mais velho, que se apresentou como Sargento Oliveira, tinha aquela postura de quem já viu de tudo nas estradas. A parceira dele, soldado Cristina, anotava tudo num bloquinho pequeno, a caneta correndo rápido no papel molhado. Contei desde o começo, desde quando vi as 2 correndo na beira da estrada. O Corsa vermelho, a perseguição, a estrada de terra, a ponte, Ricardo, o martelo, Carlinhos, a arma, a luta, tudo. Quando terminei, o sargento Oliveira soltou um suspiro longo e cansado. Era o suspiro de quem conhece essa história, de quem já viu essa cena repetida 100 vezes, 1000 vezes e continua vendo. E onde estão elas agora? Ele perguntou. No caminhão. Apontei para o Scania parado na ponte. A mãe e a filha estão assustadas. A soldado Cristina foi até o caminhão. Bateu na porta com delicadeza. Dona Márcia, sou da Polícia Rodoviária. A senhora pode abrir, por favor? Está tudo bem agora. Demorou um pouco, mas Márcia abriu. A policial subiu na cabine. Ouvi vozes baixas, conversas que não conseguia distinguir. Isabela acordou e começou a chorar de novo. O sargento me observava, aquele olhar penetrante de quem está acostumado a identificar mentiras. O senhor está dizendo a verdade? Ele perguntou. Cada palavra. E essa arma que o senhor está segurando, é sua? Olhei para o revólver na minha mão. Tinha esquecido que estava segurando ele. Não, é do Ricardo. Ele deixou aqui. O senhor sabe que está cometendo um crime ao portar armas sem registro, não sabe? Sei, mas não sabia se eles iam voltar. Precisava proteger elas. Ele estendeu a mão. Me passa a arma. Devagar. Entreguei o revólver. Ele checou, tirou as balas que restavam, guardou tudo num saco plástico que tirou do bolso. O senhor está machucado. Ele observou, olhando o meu rosto. Precisa de atendimento médico? Estou bem. Não parece. Ele pegou o rádio da cintura. Central, aqui é Oliveira. Preciso de uma ambulância na estrada vicinal do quilômetro 47 da BR-060, próximo ao córrego São Pedro. Temos feridos leves e uma criança que precisa ser examinada. Também preciso de um guincho para um caminhão Scania. Motor fundido. Câmbio. O rádio crepitou. Recebido, Oliveira. Ambulância a caminho. ETA 20 minutos. Guincho vai demorar mais. 1 hora aproximadamente. Entendido. Câmbio final. Ele guardou o rádio e me olhou de novo. Dessa vez, com menos suspeita e mais algo parecido com respeito. O senhor fez uma coisa perigosa hoje, ele disse. Muito perigosa. Podia ter morrido. Elas podiam ter morrido. Eu sei. Mas fez a coisa certa. Muita gente teria passado direto, fingido que não viu.
se convencido de que não era problema deles. Ele suspirou de novo. Eu atendo chamados de violência doméstica há 15 anos. Sabe quantas vezes alguém para ajudar? Quase nunca. As pessoas têm medo, ou acham que vão piorar a situação, ou simplesmente não querem se envolver. Mas o senhor parou. Não podia não parar. Eu sei. Vi isso em casos assim. Tem gente que simplesmente não consegue virar as costas. Geralmente porque já viveram algo parecido, ou perderam alguém. Ele me estudou. Qual foi no seu caso? Perdi minha esposa. Minha filha também, de certo modo, por não ter estado presente quando devia. Ele assentiu, como se já soubesse. Essa estrada ensina, não é? Às vezes do jeito mais duro possível. A soldado Cristina desceu do caminhão, carregando Isabela no colo. A menina tinha parado de chorar, mas estava grudada na policial, o ursinho esmagado entre elas. Márcia vinha atrás, pálida, exausta. Sargento, Cristina disse. A história delas bate com a do caminhoneiro. Márcia tem uma medida protetiva contra o ex-marido, Ricardo Ferreira dos Santos. Já dei queixa dele diversas vezes. A última foi há 3 semanas, quando ele invadiu a casa da irmã dela. E o tal do Carlinhos? Carlos Eduardo Santana, conhecido da polícia. Várias passagens por roubo, tráfico, porte ilegal. Está em liberdade condicional. Ela balançou a cabeça. Se ele estava planejando o sequestro, isso é suficiente para caçar a condicional e prender ele. Emita um mandado. Quero esse Carlos atrás das grades antes do amanhecer. E o Ricardo também, por descumprimento de medida protetiva e tentativa de agressão. Sim, senhor. Cristina colocou Isabela no chão, mas a menina continuou segurando na mão dela. Márcia se aproximou de mim. O que vai acontecer agora? Ela perguntou, com aquela voz cansada de quem não tem mais energia para ter medo, mas ainda tem. Vocês vão para o hospital primeiro, o sargento explicou. Vocês duas precisam ser examinadas. Depois, a gente leva vocês para o abrigo em Brasília. Dessa vez com escolta policial. Ninguém vai encostar em vocês, entendeu? Vocês vão ficar seguras. E o Ricardo? Isabela perguntou de repente. Todos olharam para a menininha. Meu pai vai preso? O sargento se agachou na altura dela. Tinha filhos, era óbvio. Sabia como falar com criança. Seu pai fez coisas erradas, pequena. Coisas que machucaram você e sua mãe. Então sim, ele provavelmente vai preso. Mas sabe o que mais vai acontecer? Ele vai receber ajuda. Ajuda para parar de usar drogas. Ajuda para aprender a não ser violento. E um dia, se ele melhorar de verdade, talvez vocês possam se ver de novo. Não para morar junto, mas para conversar. Para ele ser um pai de verdade. Mas vai demorar muito. Você entende? Isabela pensou sobre isso. Depois assentiu, séria demais para uma criança de 5 anos. Ele não era sempre ruim, ela disse baixinho. Antes, quando eu era bem pequenininha, ele me chamava de princesa. Me colocava no ombro. A gente brincava. Eu sei, filha. As pessoas não nascem ruins. Às vezes elas ficam doentes ou perdem o caminho, mas isso não é desculpa para machucar quem a gente ama. Nunca é. Isabela abraçou o ursinho mais forte. Eu quero que ele melhore, mas eu não quero ver ele agora. E você não vai precisar. Não até você estar pronta, se um dia você ficar pronta. O som da ambulância cortou a noite. Luzes vermelhas e azuis piscando entre as árvores. A estrada de terra era estreita demais para a ambulância passar direto até a ponte. Então, os paramédicos tiveram que vir andando, carregando as macas e os equipamentos. Eram 2. Um homem careca, grande, e uma mulher pequena, morena, com rabo de cavalo. Eles examinaram Isabela primeiro. Temperatura, pressão, batimentos. Verificaram se tinha ferimentos, hematomas. Felizmente, além da desidratação e da exaustão, ela estava fisicamente bem. Márcia foi a próxima. Ela tinha um corte na perna que eu nem tinha visto, escondido pela calça rasgada. Levou 3 pontos. Também estava desidratada. Os paramédicos puseram soro nela. Depois, foi minha vez. Cara,
Você apanhou bem, o paramédico disse, examinando meu rosto. Nariz não quebrado, mas muito inchado. Um corte na sobrancelha que precisou de 5 pontos. Costelas doloridas, mas não quebradas. Você teve sorte. Não foi sorte, respondi. Foi teimosia. Ele riu. Isso também funciona às vezes. Enquanto ele limpava meus ferimentos, observei Márcia e Isabela. Elas estavam sentadas juntas na traseira da ambulância, enroladas em mantas térmicas, tomando água aos poucos. Isabela encostou a cabeça no ombro da mãe. Márcia beijou o topo da cabeça dela. Um gesto simples. Um gesto que eu tinha visto Conceição fazer com Laura 1000 vezes. Um gesto que eu nunca dei valor suficiente. Você conhece elas? O paramédico perguntou, seguindo meu olhar. Não, conheci elas hoje. E arriscou sua vida por elas. Não foi por elas, foi por mim. Ele não entendeu, mas não pressionou. Quando todos estávamos tratados, o sargento Oliveira nos reuniu. A noite tinha caído completamente agora. Estrelas começavam a aparecer entre as nuvens que se dispersavam. O ar tinha aquele cheiro de depois da chuva, de terra molhada, de recomeço. O guincho ainda vai demorar, ele disse. Mas não podemos deixar vocês esperando aqui. Márcia e Isabela vão na ambulância para Brasília direto. Você, Sebastião, pode vir na viatura conosco. A gente te leva até o hospital também. Você faz exames mais detalhados e depois a gente vê o que faz com seu caminhão. Meu caminhão é minha vida, falei. Não posso deixar ele aqui. Eu entendo, mas o guincho vem buscar. Vai levar para uma oficina em Alexânia. Vamos dar toda a assistência. O senhor fez um bem enorme hoje. É o mínimo que podemos fazer. Olhei para o Scania, meu companheiro de 30 anos de estrada. Vermelho desbotado, amassado, com quilometragem que daria para dar volta ao mundo 3 vezes. Mas era meu, minha casa, meu sustento, minha fuga. Mas hoje ele tinha servido para outra coisa. Tinha servido para salvar 2 vidas. Valia cada peça que precisasse trocar, cada real que fosse custar o conserto. Tá bem, concordei. Vamos. Antes de ir, caminhei até a ambulância. Márcia segurava Isabela, que estava quase dormindo de novo, exausta. Vocês vão ficar bem agora, falei. A polícia vai cuidar de vocês. O abrigo é seguro. Eu sei. Márcia me olhou com aqueles olhos cansados, mas gratos. Não sei como agradecer. Você salvou nossa vida, literalmente. Não precisa agradecer. Preciso sim. Ela estendeu a mão, pegou a minha. Obrigada, Sebastião. Obrigada por parar. Obrigada por ver. Obrigada por não virar as costas. Isabela abriu os olhos um pouco. Tio Tião? Sim, pequena. Você vai visitar a gente? No abrigo? Olhei para Márcia. Ela assentiu com um sorriso pequeno. Se vocês quiserem, eu visito. Quero. E você promete? Prometo. Promessa mesmo? Que nem a do ursinho? Promessa mesmo. Ela sorriu. Aquele sorriso de criança que ainda acredita em adultos, ainda confia em promessas, ainda tem esperança. Então tá bom. A ambulância partiu, levando as 2. Vi as luzes vermelhas se afastando pela estrada de terra, desaparecendo entre as árvores, levando aquela mãe e aquela filha para longe do perigo, para longe do medo, para um lugar onde pudessem finalmente respirar. Subi na viatura. A soldado Cristina dirigia. O sargento Oliveira ia no banco do carona. Eu ia atrás como suspeito, mas não era tratado como suspeito. Era tratado como testemunha, como vítima, talvez. Como herói, segundo Cristina tinha murmurado quando achava que eu não estava ouvindo. Mas eu não era herói. Era só um velho caminhoneiro que tinha feito o que devia ter feito há 23 anos atrás. Seguimos pela estrada de terra de volta para a BR-060. A viatura balançava nos buracos, as luzes do teto ainda piscando, cortando a escuridão da mata. Posso fazer uma pergunta? A soldado Cristina disse de repente. Pode. Por que a maioria das pessoas não para em casos assim? A gente vê direto. Mulher apanhando na beira da estrada, criança apanhando, gente pedindo socorro e os carros passam direto. Por quê? Pensei sobre isso. Sobre todas as vezes que eu mesmo tinha passado direto.
Não em casos de violência, mas em tantas outras coisas. Gente pedindo carona, gente com o carro quebrado, gente precisando de ajuda. Medo, respondi. Medo de piorar as coisas, medo de se machucar, medo de se envolver em algo complicado. E também porque é mais fácil fingir que não viu. Porque se você vê, se você reconhece o sofrimento, aí você tem responsabilidade. Tem que fazer algo. E fazer algo é difícil, é arriscado, é desconfortável. Mas você fez. Fiz, mas não porque sou corajoso. Fiz porque não fazer seria pior. Porque eu já vivi o arrependimento de não estar presente quando devia. E não queria viver esse arrependimento de novo. O sargento se virou no banco. Sua filha. Você disse que não falam muito. Não, Natal e aniversário. Só isso. Já tentou mudar isso? Tentei, no começo. Mandava cartas, ligava, tentava visitar. Mas ela deixou claro que não queria. Que eu tinha perdido o direito de ser pai quando escolhi a estrada tantas vezes. Eventualmente eu parei de tentar. Era mais fácil aceitar a ausência do que encarar a rejeição toda vez. Ela sabe? Sobre hoje? Sobre o que você fez? Não, e provavelmente não vai saber. Deveria. Deveria saber que o pai dela, mesmo com todos os erros do passado, ainda é capaz de fazer a coisa certa, que ainda tem bondade, que ainda importa. Fiquei em silêncio. A viatura saiu da estrada de terra e entrou na BR-060. Asfalto liso, sem buracos, mas de alguma forma parecia mais vazia, mais fria. O que vai acontecer com o Ricardo? Perguntei. Vai ser preso, o sargento respondeu. Descumprimento de medida protetiva, ameaça, tentativa de agressão, pode pegar de 1 a 3 anos, mas provavelmente vai ter acesso a tratamento também. Desintoxicação, terapia. Se ele aceitar a ajuda, pode sair de lá uma pessoa diferente. E o Carlinhos? Esse é mais complicado. Se conseguirmos provar a tentativa de sequestro, ele pega pesado. 5, 10 anos, mas ele é esperto. Vai negar tudo. Vai dizer que só estava passando, que não tinha nada a ver. Vai ser palavra dele contra a de vocês. Palavra de 3 pessoas. Mas mesmo assim, o sistema judicial às vezes falha. Às vezes o cara perigoso sai livre e o cara que estava tentando mudar fica preso. É frustrante. Viajamos em silêncio por um tempo. As luzes dos postos de gasolina começaram a aparecer. Sinais de civilização, de humanidade, de que nem tudo no mundo era escuridão e violência. Você tem família esperando por você? Cristina perguntou. Alguém que precise saber que você está bem? Não, só eu mesmo. Ninguém? Ninguém. Ela me olhou pelo retrovisor. Via a pena nos olhos dela. A mesma pena que eu via em todo mundo, quando descobriam que eu morava sozinho, comia sozinho, dirigia sozinho por milhares de quilômetros, sem ninguém esperando na outra ponta. Mas hoje, de alguma forma, aquela solidão não pesava tanto, porque hoje eu tinha feito diferença. Hoje eu tinha sido presente. Chegamos ao hospital de Alexânia, pequeno, simples, mas limpo e organizado. Me levaram para a emergência, mais exames, raio-x das costelas, tomografia da cabeça por causa do soco. Tudo deu normal. Só contusões, só dor que ia passar. Quando terminaram já era quase meia-noite. O sargento Oliveira estava me esperando na recepção. Seu caminhão está na oficina, ele disse. Conversei com o mecânico. Motor fundido mesmo. Vai precisar retífica completa. Junta do cabeçote estourou. 2 semanas de trabalho, no mínimo. 2 semanas. 2 semanas sem trabalhar. 2 semanas sem ganhar dinheiro. A conta bancária já estava no negativo. O caminhão ainda tinha prestações. Eu não podia ficar 2 semanas parado. Mas não disse nada disso, só assenti. Tem onde ficar? Ele perguntou. Tem uma pensão aqui perto. Conheço a dona. Ela me deixa ficar algumas noites. Quer carona até lá? Quero. Obrigado. Ele me levou até a pensão. Dona Maria me recebeu na porta de roupão, assustada com a hora, mas se acalmou quando me viu. Sebastião, que susto! Pensei que era ladrão. O que aconteceu com sua cara?
História longa, Dona Maria. Posso contar amanhã? Preciso muito dormir. Claro, claro. Vem, o quarto 3 está livre. Me despedi do sargento. Ele me deu o cartão dele. Qualquer coisa, liga. E... Sebastião, você é um homem bom. Não esquece disso. Subi para o quarto. Pequeno, limpo, com cheiro de lavanda. Cama de solteiro. Armário velho. Crucifixo na parede. Tirei as roupas sujas e molhadas. Tomei um banho longo, quente, lavando a lama, o sangue, o medo. Fiquei debaixo da água até ela ficar fria. Deitei na cama. O corpo inteiro doía. Cada músculo reclamava, mas era uma dor diferente. Era uma dor que significava algo. Peguei o celular, ainda sem sinal antes. Agora tinha. Olhei para os contatos. Laura. O nome dela ali, com a foto antiga de quando ela tinha 20 anos, sorrindo, antes de me odiar completamente. Comecei a digitar uma mensagem. Apaguei, digitei de novo, apaguei de novo. O que eu podia dizer? Oi, filha, salvei uma mãe e uma criança hoje. Isso me faz menos um pai horrível? Não, não era sobre isso. No final, digitei apenas: Oi, Laura, espero que você e o Pedrinho estejam bem. Eu te amo, pai. Apertei enviar antes de me arrepender. Deitei de volta. Olhei para o teto, escutei o silêncio da noite pequena. E pela primeira vez em 23 anos, dormi em paz. Quer que eu continue com o capítulo 7? Continue e alongue o próximo capítulo 7. Dias de espera e reconstrução. Acordei com o sol batendo no rosto, luz forte, quente, entrando pela janela pequena do quarto. Por um momento, não soube onde estava. O teto era diferente. A cama era diferente. Não era a cabine do caminhão. Não tinha o balanço suave do Scania parado, o cheiro de diesel, o ronco distante da estrada. Então, tudo voltou. A chuva, a perseguição. Ricardo, Carlinhos, Márcia e Isabela. Sentei na cama devagar. Cada movimento era uma lembrança no corpo. Costelas latejando, rosto inchado, mãos arranhadas. Olhei no pequeno espelho pendurado na parede. Mal me reconheci. Olho roxo, corte na sobrancelha com os pontos pretos, lábio rachado. Parecia que tinha brigado com 10 homens, não só com 2. Peguei o celular. 9h43 da manhã. Tinha dormido quase 10 horas seguidas. Não dormia assim há anos. Tinha uma mensagem. De Laura. Meu coração acelerou. Abri com as mãos tremendo um pouco. Oi, pai. Estamos bem. Obrigada por perguntar. Só isso. 6 palavras. Frias, educadas, distantes. Mas eram 6 palavras. Mais do que eu tinha recebido dela nos últimos 2 anos. Era alguma coisa. Digitei uma resposta. Que bom! Beijo no Pedrinho por mim. Enviei. Guardei o celular. Não esperava mais resposta. Já era mais do que merecia. Desci para a sala de jantar da pensão. Dona Maria estava servindo café, pão com manteiga, bolo de fubá. O cheiro me fez perceber que estava com uma fome monstruosa. Não comia direito desde ontem de manhã. Sebastião! Ela exclamou quando me viu. Santo Deus, o que aconteceu com você? Sentei à mesa. Outros 2 hóspedes me olhavam curiosos. Um vendedor de peças, que eu já conhecia de outras paradas, e uma mulher mais velha que não conhecia. Tive um problema na estrada, respondi servindo café. Mas está tudo resolvido. Problema que deixa um homem com essa cara? Que tipo de problema? Do tipo que vale a pena. Ela me estudou. Dona Maria tinha aquele jeito de mãe que vê através das palavras e enxerga o que está por trás. Assentiu, satisfeita com o que viu. Então come. Quem faz coisa que vale a pena precisa se alimentar. Comi devagar. O bolo de fubá derretia na boca. O café estava forte, amargo, perfeito. Cada garfada parecia curar um pedaço das últimas 24 horas. Seu caminhão está na oficina do Zé Carlos? O vendedor perguntou. Está, motor fundido. Ele assobiou baixinho. Isso vai sair caro. Eu sei. Quanto tempo vai ficar parado? 2 semanas, disseram. 2 semanas sem trabalhar. Complicado. É,
Mas não era tão complicado quanto parecia. Ou melhor, era complicado sim, ia apertar, ia ter que fazer conta, ia ter que ligar para os clientes e explicar o atraso. Mas de alguma forma não me desesperava como antes. Tinha uma calma estranha, uma aceitação. O caminhão tinha quebrado, salvando 2 vidas. Era um preço justo. Terminei o café e fui até a oficina. Ficava a 3 quarteirões da pensão, numa rua de terra com várias outras oficinas, borracharias, lojas de peças. O cheiro de óleo e solda tomava conta de tudo. Zé Carlos estava debaixo de um caminhão Mercedes quando cheguei. Homem grande, barrigudo, com um macacão sujo de graxa e um cigarro apagado pendurado no canto da boca. "Sebastião!" ele gritou quando me viu saindo debaixo do caminhão. "Rapaz, você apanhou feio, hein? Briga necessária", ouvi dizer. A cidade inteira já está comentando. Caminhoneiro que salvou mãe e filha de bandido na estrada. Você é herói, cara. Não sou herói. Só fiz o que precisava ser feito. Mas a maioria não faz. Então, no meu livro, você é herói, sim. Ele limpou as mãos num pano sujo. Seu Scania tá ali no fundo. Vem ver. Caminhamos até o fundo da oficina. Meu caminhão estava lá. Capô aberto, motor exposto. Parecia vulnerável assim, desmontado com peças espalhadas. Então, Zé Carlos começou, entrando em modo técnico. A junta do cabeçote estourou completamente. O motor superaqueceu tanto que empenou o cabeçote. Vai precisar retificar, trocar a junta, trocar os anéis, provavelmente trocar os pistões também. A bomba d'água queimou, o radiador tem vazamento, o alternador também deu problema. Não sei se por causa do superaquecimento ou se já estava ruim. Cada palavra era R$1 saindo da conta bancária. "Quanto?" perguntei. Ele fez as contas no papel, rabiscando números, somando, multiplicando. Depois me mostrou. R$12.000. Fechei os olhos. Não tinha 12.000. Tinha 3.000 na poupança, mais 1.000 e pouco na conta. O resto teria que ser empréstimo, juros, mais dívida. "Posso parcelar?" perguntei. "Pode, mas vai ter juro." "Eu sei." Sebastião, Zé Carlos coçou a barba. "Olha, eu ouvi a história toda, do Sargento Oliveira, do pessoal do posto. Você fez uma coisa muito grande ontem. Arriscou sua vida, estragou seu caminhão por 2 pessoas que nem conhecia." Ele pausou. "Então vou fazer o seguinte. Vou cobrar só a peça. Mão de obra é por minha conta. E você paga em 6 vezes sem juros." Olhei para ele surpreso. "Você não precisa fazer isso." "Eu sei que não preciso, mas quero, porque se todo mundo fizesse o que você fez, o mundo seria um lugar melhor. E eu quero fazer minha parte também." Senti um nó na garganta. Estendi a mão, ele apertou. "Obrigado, Zé." "Não precisa agradecer, só continua sendo quem você é." Voltei para a pensão caminhando devagar. A cidade estava acordada agora. Gente indo e vindo, lojas abrindo, carros passando. A Lexânia não era grande, mas tinha vida, tinha movimento. Era diferente da estrada, onde tudo é passageiro, transitório. Passei por uma igreja pequena, católica, velha, com a pintura descascando. A porta estava aberta. Entrei. Fazia anos que não entrava numa igreja. Conceição era católica e ia todo domingo. Tentava me arrastar junto, mas eu sempre tinha desculpa. Cansaço, trabalho, sono. Depois que ela morreu, tentei ir algumas vezes. Procurar conforto, procurar respostas. Mas só encontrei silêncio e vazio. Hoje o silêncio era diferente, era acolhedor. Sentei num banco no fundo. A igreja estava vazia. Só eu e as imagens dos santos nas paredes, olhando para baixo com aquela expressão serena que nem a tinta descascada conseguia tirar. Não rezei. Não sabia rezar direito, mas fiquei ali sentado na quietude, deixando o peso dos últimos dias sair dos ombros, escorrer pelo corpo, ir embora. "Conceição", sussurrei para o vazio. "Eu fiz certo dessa vez. Eu sei que não fiz certo com você, com a Laura. Sei que falhei, mas ontem eu fiz certo. Eu parei, eu vi, eu ajudei. Espero que isso conte para alguma coisa." Nenhuma resposta veio.
Não esperava que viesse, mas dizer as palavras já foi suficiente. Saí da igreja. O sol estava mais forte agora. Meio-dia se aproximava. O celular tocou. Número desconhecido. Alô? Sebastião? É o Sargento Oliveira. Sargento, como posso ajudar? Na verdade, sou eu que ligo para te ajudar. Conseguimos prender o Ricardo e o Carlinhos. Os dois estão em custódia agora. Ricardo confessou tudo. Está colaborando. Pediu para ser internado numa clínica de reabilitação. O juiz aceitou. Ele vai cumprir a pena em regime semiaberto, com internação obrigatória. E o Carlinhos? Esse não confessou nada, mas temos provas suficientes. A arma que ele portava era roubada. Já é suficiente para caçar a condicional. Vai voltar para a cadeia. E com sorte, vamos conseguir adicionar a tentativa de sequestro também. Isso é bom. É. E tem mais. Márcia e Isabela estão no abrigo, seguras. A assistente social já entrou em contato com a família de Márcia. Os pais dela vão ajudar agora. Parece que eles não sabiam o quão grave a situação tinha ficado. Estão arrependidos, envergonhados. Vão buscar as duas no final da semana, levar para a casa deles. Márcia vai poder recomeçar. Fico feliz em saber. E ela pediu para te ligar. Quer falar com você? Pode? Claro. Ouvi barulhos. O telefone mudando de mãos. Depois a voz dela. Sebastião? Oi, Márcia. Eu só queria te ligar para dizer obrigada de novo. Eu sei que já disse ontem, mas preciso dizer de novo. Você nos salvou. Literalmente nos salvou. Você já me agradeceu, não precisa agradecer de novo. Preciso sim. E quero te contar algo. Sabe por que eu estava fugindo para Brasília, para o abrigo? Por segurança, imagino. Sim, mas não só isso. Eu estava desistindo. Não de viver, mas de lutar. Estava cansada de tentar, de fugir, de ser encontrada, de recomeçar e perder tudo de novo. Estava indo para o abrigo porque era o último recurso. Não porque tinha esperança, mas porque não tinha mais opções. Ela pausou. A voz ficou embargada. Mas ontem, quando você parou, quando você nos ajudou, quando você arriscou tudo por nós, eu lembrei que existem pessoas boas no mundo, que nem tudo é violência e medo. E isso me deu forças de novo. Me deu vontade de lutar. Não soube o que dizer. Fiquei em silêncio. Então, obrigada. Ela continuou. Não só por nos salvar, mas por me lembrar que vale a pena continuar. Você é forte, Márcia. Mais forte do que imagina. Você sempre teve essa força. Eu só dei uma carona. Ela riu. Um riso molhado de choro. Mas um riso. Uma carona que mudou nossa vida. E a minha também. Isabela quer falar com você. Pode? Claro. Ouvi a movimentação de novo. Depois aquela vozinha fina. Tio Tião? Oi, que é Isabela. Eu tô no abrigo agora. É legal aqui, tem outras crianças. A gente brincou de boneca hoje de manhã. Que bom, pequena. Fico feliz. E o ursinho tá aqui comigo. Lavaram ele. Tá limpinho agora. Só falta o olhinho. Mas não tem problema. Ele ainda é meu ursinho. Claro que é. Tio Tião, você lembra que prometeu visitar a gente? Lembro. Você vai vir? Pensei. O caminhão quebrado. 2 semanas parado. Sem trabalho. Sem rota. Sem desculpa para não ir. Vou sim. Semana que vem, pode ser? Pode. Vou esperar. Ela passou o telefone de volta para Márcia. Ela está empolgada, Márcia disse. E dava para ouvir o sorriso na voz. É a primeira vez em meses que vejo ela assim, animada, com esperança. Crianças são resilientes, são muito mais que adultos. Pausa. Sebastião, quando você vier visitar, tem algo que eu queria te dar, uma coisa pequena. Não é nada muito, mas significa muito para mim. Você não precisa me dar nada. Eu sei, mas quero. Então tá bem. Nos despedimos. Desliguei o telefone e fiquei parado na calçada, sob o sol forte do meio-dia, sentindo algo estranho no peito. Era felicidade. Felicidade pura, simples, sem complicação. Não era a felicidade de ganhar dinheiro, ou de terminar uma carga no prazo, ou de encontrar uma vaga boa para estacionar. Era a felicidade de ter feito diferença,
de ter importado para alguém. Fazia tanto tempo que não sentia isso. Os dias seguintes se arrastaram numa rotina estranha. Acordar, café com Dona Maria, ir até a oficina ver o progresso do caminhão, almoçar em algum boteco barato, andar pela cidade, conversar com outros caminhoneiros parados, voltar para a pensão, jantar, dormir, sem estrada, sem volante, sem motor roncando. Eu não sabia bem quem eu era. Mas aos poucos fui descobrindo. Ajudei Dona Maria a consertar o portão da pensão que estava caindo. Passei uma tarde inteira lixando e pintando. Não cobrei nada. Ela fez brigadeiro de agradecimento. Ajudei um vendedor ambulante a carregar as caixas dele até o mercado municipal. Ele tinha problema nas costas, não conseguia carregar peso. Me ofereceu R$10. Não aceitei. Ele me deu uma melancia. Passei na igreja de novo. Dessa vez tinha um padre lá, velho, com cara de poucos amigos. Mas quando viu meu rosto machucado, me chamou para conversar. Conversamos por 2 horas, sobre vida, sobre arrependimento, sobre redenção. Não virei religioso de repente, mas saí de lá mais leve. No 4º dia, recebi outra mensagem de Laura. Pai, vi no noticiário sobre um caminhoneiro que salvou uma mulher e uma criança na BR-060. Foi você? Meu coração pulou. Como ela tinha visto? Procurei na internet. Tinha uma matéria pequena num jornal local. Caminhoneiro salva mãe e filha de ex-marido violento. Meu nome estava lá. Minha foto não, mas o nome sim. Respondi. Foi. Ela demorou para responder. Fiquei olhando o celular feito adolescente, esperando mensagem de crush. Quando a resposta veio, precisei ler 3 vezes para acreditar. Estou orgulhosa de você, pai. 5 palavras que valiam mais que qualquer quantia em dinheiro. Respondi. Obrigado, filha. Isso significa muito para mim. Ela. Você quer vir conhecer melhor o Pedrinho? Mês que vem é aniversário dele, 1 ano. Eu. Quero muito. Ela. Então vem, vou te mandar o endereço. Guardei o celular. Sentei na cama. Chorei. Chorei de alívio. Chorei de alegria. Chorei pelos 23 anos perdidos e pela chance de recuperar pelo menos um pedaço deles. No 7º dia, Zé Carlos me ligou. Seu caminhão está pronto. Ficou novo, ou quase novo. Melhor do que estava antes, pelo menos. Fui até a oficina correndo. Literalmente correndo. Feito criança no Natal. O Scania estava lá, capô fechado, limpinho, brilhando sob o sol. Zé Carlos deu a chave. Liga aí, vê como ficou. Subi na cabine. O cheiro de sempre. Diesel, couro velho, café derramado há anos. Casa. Virei a chave. O motor ronroncou. Não tossia, não falhava. Ronroncava como gato satisfeito. Ficou perfeito, falei descendo. Ficou sim. Essa retífica vai durar mais 10 anos fácil. Trata bem dele. Sempre trato. Paguei a primeira parcela. Zé Carlos me deu o recibo e me abraçou. Vai com Deus, Sebastião, e continua fazendo essas loucuras que vale a pena. Vou tentar. Voltei para a pensão. Arrumei minhas coisas. Paguei Dona Maria. Ela me abraçou também, do jeito que só mãe abraça. Volta sempre, tá ouvindo? Você tem um quarto aqui sempre que precisar. Volto sim. Subi no caminhão. Liguei o motor. Senti o Scania vibrar, pronto para a estrada de novo. Mas antes de ir embora, tinha uma promessa para cumprir. Segui para Brasília. Quer que eu continue com o capítulo 8, o capítulo final? Continue capítulo 8, o anjo da estrada. A estrada para Brasília nunca tinha parecido tão diferente. Era a mesma BR-160 de sempre, o mesmo asfalto gasto, as mesmas curvas que eu conhecia de cor. Mas algo tinha mudado. Ou talvez quem tinha mudado era eu. Dirigi devagar, sem pressa, observando a paisagem que tantas vezes tinha passado sem ver de verdade. Os campos verdes depois da chuva, as árvores que se curvavam sobre a estrada, as casinhas simples nas beiras, com roupas no varal e galinhas no quintal. Vida acontecendo em cada canto, e eu tinha passado décadas sem prestar atenção. Passei pela ponte do córrego São Pedro.
Diminuí a marcha, parei no acostamento. Desci do caminhão. A ponte estava lá, velha e torta como sempre. As madeiras ainda molhadas da última chuva. O córrego embaixo, agora mais calmo, a água clara refletindo o céu azul. Foi aqui que tudo mudou. Fiquei parado ali por alguns minutos, só olhando, lembrando. Ricardo segurando o martelo. Carlinhos com a arma, a luta, o medo. E depois, a escolha. A escolha de Ricardo. A escolha que salvou todo mundo. Peguei o celular e tirei uma foto da ponte. Não sabia bem porquê, talvez para lembrar. Talvez para mostrar para Laura um dia. Ou para o Pedrinho quando ele crescesse. Foi aqui que seu avô fez a coisa certa. Voltei para o caminhão e segui viagem. Chegou em Brasília no meio da tarde. A capital estava movimentada como sempre. Prédios altos, trânsito pesado, gente apressada. Tão diferente da estrada, da paz do asfalto vazio. O abrigo ficava numa área mais afastada, num bairro residencial quieto. Era uma casa grande, pintada de amarelo claro, com um jardim na frente cheio de brinquedos. Podia ser confundida com qualquer casa de família, e talvez era essa a ideia. Estacionei o caminhão na rua. Respirei fundo, não sabia por que estava nervoso. Talvez porque não queria decepcionar. Não queria que Isabela tivesse esperado por alguém melhor do que eu era. Toquei a campainha. Uma mulher jovem atendeu, cabelos curtos, óculos redondos, sorriso caloroso. Oi, posso ajudar? Meu nome é Sebastião. Vim visitar Márcia e Isabela. O rosto dela se iluminou. O caminhoneiro? Claro, claro. Entra, por favor. Elas estão te esperando. Entrei. A casa era aconchegante por dentro. Sofás confortáveis, desenhos de criança nas paredes, cheiro de comida caseira vindo da cozinha. Ouvi vozes de crianças brincando em algum lugar. A mulher me levou até uma sala de estar. Espera aqui, vou chamar elas. Sentei num sofá. As mãos suavam. Ridículo. Tinha enfrentado um homem armado há menos de 2 semanas e estava nervoso para ver uma criança de 5 anos. Então, ouvi os passinhos rápidos. Tio, tio! Isabela entrou correndo na sala, o ursinho debaixo do braço. Um sorriso enorme no rosto. Ela tinha mudado. O rosto estava menos pálido. Os olhos estavam mais vivos. Usava um vestidinho limpo, amarelo, com bolinhas brancas, e o cabelo estava preso em 2 trancinhas. Ela pulou no meu colo antes que eu pudesse me levantar. Abracei ela com cuidado, com medo de apertar demais, de machucá-la. Você veio mesmo, ela repetia alegre. Prometi, não prometi? Prometeu, e você cumpriu igual o ursinho. Márcia entrou logo depois, mais devagar. Ela também tinha mudado. Estava com mais cor no rosto. O cabelo estava arrumado, limpo, brilhando. Usava uma blusa simples, mas bonita, calça jeans. Mas a maior diferença estava nos olhos. Não tinha mais aquele terror constante, aquele olhar de animal acuado. Tinha cansaço ainda, cicatrizes invisíveis que iam levar anos para sarar. Mas tinha esperança também. Sebastião, ela disse, sorrindo. Que bom te ver. Levantei, ainda com Isabela grudada em mim. Márcia me abraçou também. Um abraço apertado, genuíno. Como vocês estão? Perguntei quando nos sentamos. Bem, Márcia respondeu. Muito bem, considerando tudo. O abrigo é ótimo. As pessoas aqui são maravilhosas. E meus pais estão ajudando de verdade agora. Eles não sabiam, sabe? Não sabiam o quão ruim tinha ficado. Eu escondi muito, tinha vergonha. Mas agora eles sabem e querem ajudar. Vou morar com a vovó, Isabela anunciou orgulhosa. Ela tem um cachorro chamado Bolinha. É mesmo? Sorri para ela. Você gosta de cachorro? Amo, sempre quis um, mas o papai não deixava. Mas agora eu vou ter o Bolinha, o papai. Ela ainda chamava ele de papai, não de monstro, não de aquele homem. Papai. Crianças perdoam tão fácil. E você, Márcia, como está se sentindo? Ela pensou antes de responder. Assustada ainda. Às vezes acordo no meio da noite achando que ele está na porta, mas aos poucos está melhorando. Estou fazendo terapia aqui.
conversando, processando, e pela primeira vez em anos eu sinto que posso respirar. Isso é bom. É. E você? Como está? Bem. Caminhão consertado. Já peguei 2 cargas pequenas. Nada muito longe ainda, estou voltando aos poucos. Seu rosto está melhor, quase não dá para ver os hematomas. É, sarou rápido. Ossos velhos, mas resistentes. Isabela brincava com o ursinho no meu colo, fazendo ele dançar. O brinquedo estava limpo agora, mas ainda faltava o olhinho. Mesmo assim, ela o tratava como tesouro. Tio Tião, você tem filhos? Ela perguntou de repente. Tenho. Uma filha. Laura. Ela já é adulta agora. Ela é legal? Muito legal. Você vê ela sempre? Márcia olhou para mim esperando. Hesitei, mas decidi ser honesto. Não. A gente ficou muito tempo sem se falar. Eu fui um pai ruim quando ela era pequena. Não estive presente. Mas a gente está tentando de novo agora. Devagar, passo a passo. Igual meu pai? Isabela perguntou com aquela honestidade brutal de criança. Um pouco, mas diferente também. Seu pai está doente. Eu era só egoísta. Mas você melhorou? Estou tentando. Ela pensou sobre isso, fazendo o ursinho pular de um joelho para o outro. Depois assentiu, satisfeita com a resposta. Tá bom, eu acho que todo mundo pode melhorar se tentar. 5 anos de idade e mais sabedoria que muitos adultos. Ficamos conversando por mais de 1 hora. Isabela me mostrou os desenhos que tinha feito. Um era da família dela. Ela, a mãe, a vovó, o vovô, o cachorro Bolinha. Outro era de um caminhão vermelho numa estrada. É você, ela explicou. Márcia me contou os planos. Ia morar com os pais por um tempo, até juntar dinheiro para um lugar próprio. Ia voltar a trabalhar. Tinha sido secretária antes de casar. Os pais iam cuidar de Isabela enquanto ela trabalhava. Ia continuar a terapia. Ia reconstruir a vida, tijolo por tijolo. E o Ricardo? Perguntei baixinho, quando Isabela estava distraída brincando. Internado, na clínica de reabilitação. O advogado disse que ele está levando a sério dessa vez, participando das terapias, fazendo o tratamento. Não sei se vai durar mais, mas é mais do que ele tentou antes, ela suspirou. Eu não quero ver ele, não agora, talvez nunca. Mas se um dia, lá na frente, ele realmente mudar, ele pode ver a Isabela, com supervisão. Não como marido, não como dono, mas como pai, um pai de verdade. Você é muito generosa. Não sou generosa. Só sei que ela precisa de um pai. E se ele pode ser esse pai, um pai bom dessa vez, então ela merece essa chance. Mas só se ele merecer também. Falamos sobre o Carlinhos. Ele tinha sido condenado. 5 anos por porte ilegal, mais 3 por tentativa de sequestro. 8 anos total. Ia ficar longe por um bom tempo. Eu estava certa sobre ele, Márcia disse. Ele era o verdadeiro perigo. Ricardo estava perdido, estava doente. Mas o Carlinhos era pura maldade. Fiquei aliviada quando soube que ele foi preso. Eu também. Quando o sol começou a se pôr, Márcia se levantou. Espera aqui um minutinho. Tenho algo para você. Ela saiu e voltou segurando uma caixa pequena. Sentou ao meu lado e abriu. Dentro tinha uma medalha. Não era de ouro nem de prata. Era uma medalha simples, daquelas de lembrancinha religiosa. São Cristóvão, o santo protetor dos viajantes. Mas não era a medalha em si que importava, era o que tinha gravado atrás. Para Tião, o anjo da estrada, com gratidão eterna, Márcia e Isabela. Senti um nó na garganta. Eu sei que é simples, Márcia disse, vendo minha reação. Não tenho dinheiro para algo melhor, mas queria te dar alguma coisa que você pudesse levar com você para lembrar. É perfeita, consegui dizer. Obrigado. Não, Sebastião. Obrigado você, por parar, por ver, por não virar as costas. Você nos deu uma segunda chance de vida. A Isabela vai crescer, vai ser feliz, vai ter uma infância, uma vida. Tudo porque você parou aquele caminhão. Não consegui responder. Só segurei a medalha com força. Isabela veio correndo e abraçou minhas pernas.
Você vai voltar para visitar a gente? Vou sim, sempre que puder. Promete? Prometo. Promessa de verdade? Promessa de verdade. Ela sorriu satisfeita. Me deu um beijo na bochecha. Tchau, tio Tião. Te amo. Te amo. Duas palavras que uma criança fala com tanta facilidade, tanta sinceridade. Duas palavras que eu não ouvia há anos. Eu também te amo, pequena. Saí do abrigo com a medalha no bolso e o coração mais leve do que tinha estado em décadas. Entrei no caminhão. Coloquei a medalha pendurada no retrovisor, ao lado da foto desbotada da Conceição. Duas lembranças, duas histórias. Uma do passado que eu não pude salvar, outra do presente que eu salvei. Liguei o motor. O Scania ronronou, pronto para a estrada. Antes de sair, peguei o celular e tirei uma foto da medalha balançando no retrovisor. Mandei para Laura com a mensagem: um presente de duas pessoas que eu ajudei. Um dia te conto a história toda. Te amo, filha. Ela respondeu quase na hora. Um coração vermelho. Simples, mas significava tudo. Dirigi de volta para a estrada. A noite caía sobre Brasília, pintando o céu de laranja e roxo. As luzes da cidade começavam a acender como estrelas descendo para a terra. Entrei na BR-060. A estrada estava tranquila, quase vazia. Só eu e o asfalto, o ronco do motor, o vento batendo na janela. Mas dessa vez não estava sozinho. Levava comigo a lembrança de Márcia, de Isabela, de Ricardo que escolheu mudar. Levava a promessa de ver minha filha de novo, de conhecer meu neto de verdade. Levava a medalha de São Cristóvão balançando no retrovisor, me lembrando que às vezes Deus coloca pessoas no nosso caminho, não porque elas precisam de nós, mas porque nós precisamos delas. Passei pela ponte do córrego São Pedro mais uma vez. Dessa vez não parei. Só olhei, me lembrei, agradeci pela chuva que me fez reduzir. Agradeci pelo motor que fundiu no lugar certo. Agradeci pelas duas figuras correndo no acostamento. Agradeci por ter parado. Porque foi ali, naquela tarde cinzenta entre Goiânia e Brasília, que a estrada me deu algo que eu tinha perdido há 23 anos. Não uma família, não uma esposa, não minha filha de volta, mas algo igualmente importante, igualmente transformador. Me deu minha humanidade de volta, me deu o propósito, me deu a certeza de que ainda havia tempo de ser melhor, de fazer melhor, de estar presente, mesmo que fosse para estranhos numa estrada vazia. O caminhão seguiu pela noite. Eu segui junto, mas agora não era só um caminhoneiro velho e solitário fugindo do passado. Era um homem que tinha aprendido que nunca é tarde demais para parar, para ver, para ajudar, para ser o anjo que alguém está precisando naquele momento. Até hoje, toda vez que passo pela BR-060, olho para o retrovisor e vejo a medalha balançando. Vejo a foto de Isabela que ela me mandou meses depois, já com 8 anos, abraçada ao ursinho de pelúcia que finalmente ganhou um olhinho novo. Na legenda, ela escreveu de novo: para o tio Tião, o anjo da estrada. E toda vez que passo pela ponte do córrego São Pedro, faço a mesma oração. Agradeço por ter parado aquele caminhão naquela tarde, porque foi ali que a estrada me deu minha segunda chance. E dessa vez, eu não desperdicei. Fim. Essa história é dedicada a todos os caminhoneiros solitários que carregam mais do que cargas pesadas. Carregam arrependimentos, saudades e a esperança de um dia fazer a diferença. E para todas as Márcias e Isabelas do mundo, vocês não estão sozinhas. Alguém vai parar, alguém vai ver, alguém vai ajudar. Se você está passando por violência doméstica, ligue 180. A ajuda existe. A esperança existe, uma segunda chance existe.